Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e nesse vídeo nós vamos falar sobre a crônica historiográfica. Vamos aos conteúdos? Você sabe o que é uma crônica histórica? Sabe quando aconteceu o período do humanismo na literatura? Gostaria de conhecer um pouco sobre Fernão Lopes, pai da historiografia portuguesa? Crônica histórica. Fala uma crônica que fala realmente de acontecimentos históricos, fatos documentados. Humanismo, né, o período ali entre a Idade Média, o Renascimento, onde o homem, o humanismo, era o centro de tudo. E Fernão Lopes é o pai da historiografia portuguesa, um dos primeiros pesquisadores a relatar história. Vamos para a crônica de Dom Pedro. Então, os agentes que dormiam saíam às janelas a ver que festa era aquela, ou por que se fazia, e quando viram daquela guisa el rei, tomaram prazer de o ver assim ledo, e andou el rei assim gran parte da noite, e tornou-se ao passo em dança, e pediu vinho e fruta, e lançou-se a dormir. Acontecimento histórico, verdadeiro. Fernão Lopes, a grande diferença é que Fernão Lopes conseguiu unir a história com a literatura. Assim, ele produziu a narrativa histórica. Ele produziu diversas obras por meio de linguagem simples e repleta de diálogos. As principais características da prosa historiográfica são crônica narrativa, ou seja, que conta histórias, mas são verdadeiras, documentadas. Relato de fatos e eventos reais, porque são fatos históricos. Relato fidedigno da realidade, ou seja, fiel à realidade. Dom Pedro I, o período de reinado de Dom Pedro I durou apenas 10 anos, de 1357 a 1367. A crônica foi escrita em 1434. Dom Pedro I foi conhecido como o Justiceiro, porque pautou seu reinado na justiça, estabelecido por serem os maus castigados e os bons viverem em paz. Prólogo na crônica de Dom Pedro. Na obra de Fernão Lopes, não há muitas fantasias, afinal, o autor marca o começo da historiografia, que buscava trazer em seus textos a realidade, fatos históricos, reais. Dom Pedro I foi o protagonista de um dos mais importantes e trágicos romances da história de Portugal, que é a história do romance de Dom Pedro I. Dom Pedro I foi casado com Constança Manuel, apaixonou-se pela dama Inês de Castro. Inês foi convidada a ser madrinha do primeiro filho do casal, Dom Luís de Portugal. O rei Dom Afonso IV exilou Inês de Castro. Um ano após dar à luz a Dom Fernando, Constança faleceu. Dom Pedro I trouxe Inês de volta ao reino. O romance resultou em 4 filhos. O rei mandou executar Inês de Castro quando Dom Pedro I estava ausente do reino. Na volta de Dom Pedro I, uma briga familiar estava concretizada. Então vamos ver o que aconteceu durante os vídeos. Nesse vídeo, nós falamos sobre a crônica historiográfica sobre Fernão Lopes e, claro, a crônica de Dom Pedro I. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.